Imagina carregar um livro tão perigoso, mas tipo tão perigoso, que o simples fato de esconder isso no forro da sua roupa já poderia ser a sua sentença de morte. Nossa, é até difícil conceber isso hoje em dia, né? Pois é. Imagine viver numa época em que ter um trechinho das escrituras já era o suficiente para sua casa ser queimada, sabe? E a sua família caçada como animais numa floresta. É uma realidade brutal. Exato. E é exatamente sobre pessoas que viveram essa realidade que a gente vai falar hoje. Então, uma saudação muito calorosa, cheia de paz e de muita reverência a cada coração que acompanha o canal Voz do Remanescente. Sejam todos muito bem-vindos a esse nosso momento. O ambiente de hoje pede uma certa tranquilidade, né? Pede que as mentes se acalmem e que os corações se abram para uma reflexão espiritual bem especial. Porque hoje o nosso estudo aprofundado recai sobre o capítulo 4 do livro O Grande Conflito. Que traz aquele título lindíssimo, né? Um povo que difunde luz. Isso. E para conduzir essa nossa análise, a gente vai se debruçar estritamente sobre os relatos que foram trazidos pela pena inspirada. Olha, é um momento de grande solenidade e, ao mesmo tempo, de um fascínio histórico gigante, sabe? A mensagem inspirada nesse capítulo não é só um registro do passado. É quase tipo um manual de sobrevivência e resiliência. Com certeza. O nosso objetivo aqui é entender os mecanismos, tanto práticos quanto espirituais, que fizeram a luz da verdade sobreviver àquele que foi o período mais escuro e hostil da história humana. E, claro, extrair lições para nós. Bom, então vamos desempacotar isso. Quando a inspiração descreve o cenário daqueles séculos logo após o estabelecimento da supremacia papal, a imagem é de trevas muito espessas caindo sobre a Terra. Trevas literais e espirituais, né? Exatamente. E para quem nos escuta, é bom lembrar o que era essa supremacia papal. Não era só uma liderança religiosa. A gente está falando de um poder absoluto, político, econômico e militar. Eles ditavam quem vivia e quem morria na Europa. E o que mais choca quando a gente lê o texto é que apagar a verdade não foi um acidente de percurso desse poder. Não mesmo. Foi um projeto meticulosamente desenhado. É aterrador notar a engenharia por trás disso, sabe? O texto inspirado relata de forma muito cristalina que foi uma tática sistemática de Roma obliterar qualquer vestígio de dissidência. E a gente tem que se transportar para uma época muito antes da imprensa do Gutenberg, né? Sim, bem lembrado. Os livros eram copiados à mão, os materiais eram caros, os manuscritos eram uma raridade. Então os concílios papais simplesmente decretavam que qualquer escrito considerado herético tinha que ser jogado no fogo. Caramba! E o fogo não parava no papel, ele ia para as pessoas. Uma simples dúvida sobre um dogma imposto já levava um camponês ou um nobre direito para a morte. É impressionante. A mensagem inspirada alerta que a história desse povo fiel ocupou muito pouco espaço nos registros humanos justamente por isso. A máquina imperial de Roma fez de tudo para apagar até mesmo o registro da própria crueldade deles. O que traz uma provocação bem desconfortável para a nossa realidade hoje, né? Como assim? É que hoje a palavra de Deus sofre uma concorrência desleal, mas não com fogueiras ou carrascos. É com excesso de informação, com as telas brilhantes, com conforto, as distrações. A gente tem bíblias sobrando em casa. Ah, sim. Nos celulares, em todo lugar. Inspiração. Isso faz a gente questionar o valor que damos à nossa liberdade. Mas, voltando para o lado histórico, se a pressão era tão esmagadora, como é que essa luz não apagou de vez? Então, a luz não apagou porque o cerco, por mais forte que fosse, não abraçou o globo inteiro. A inspiração mostra que a verdade achou refúgios físicos e espirituais. Certo. Onde, por exemplo? Olha, muito antes de Roma consolidar aquele poder todo na Europa, o cristianismo primitivo já tinha raízes profundas na Grã-Bretanha. Ah, sim. Séculos antes, cristãos genuínos já viviam lá. Só que a história dá voltas. Tribos pagãs como os saxões invadiram a região e o paganismo voltou com muita violência. E aí eles tiveram que fugir. Exato. Para não serem aniquilados, os cristãos primitivos recuaram para áreas inóspitas, sabe? Montanhas, pântanos. A luz recuou, ficou escondida,
mas a chama continuava acesa. E teve a questão da Irlanda também, né? Da Irlanda, saiu o missionário Columba com os colaboradores dele. Eles foram para uma ilha solitária chamada Iona, na costa da Escócia, e eles transformaram aquele lugar isolado num centro missionário incrível. Uau! E a mensagem inspirada faz questão de frisar um detalhe muito importante. Entre esses cristãos de Iona, tinha quem observasse o sábado bíblico. Eles preservaram essa verdade na região. Certo, mas uma hora os dois mundos iam colidir, né? Se Iona estava enviando missionários para a Escócia, Inglaterra, Suíça, o radar de Roma ia apitar. E apitou. Pois é, no século VI, os missionários romanos foram enviados para converter aqueles saxões pagãos e deram de cara com os cristãos primitivos que já estavam lá. E lendo o relato da Pena Inspirada sobre esse encontro, parece cena de filme. É um contraste absurdo, né? Demais. De um lado, os emissários romanos exigindo submissão total ao Papa, cheios de pompa. Do outro, cristãos simples, rústicos. Como é que foi a dinâmica desse mate? Foi o choque de duas naturezas opostas. Os cristãos primitivos responderam com uma mansidão que, olha, desarmaria qualquer um. Mas isso só deixou a delegação papal furiosa. Por que furiosa? Porque eles disseram que amavam a todos, que queriam a paz, mas que em questão de fé, a submissão deles era só a Cristo. Eles não reconheciam a autoridade do bispo de Roma. E a resposta de Roma não foi nada pacífica. Nem um pouco. Foi uma ameaça literal e sangrenta. A inspiração registra as palavras do líder romano. Ele disse que, se não recebessem os irmãos que traziam a paz, receberiam os inimigos que trariam a guerra, e iam sofrer o golpe de morte. Nossa. E não era blefe, né? Não era. Usaram força militar, engano, intriga, até que as igrejas originais da Bretanha fossem destruídas ou forçadas a se submeter. De arrepiar pensar que a resposta para a discordância pacífica era aniquilação total. Mas Roma não conseguiu fechar todas as portas. Teve resistência na África, na Ásia, mas o grande foco da Pena Inspirada, o grupo que realmente desafia a nossa imaginação, estava lá no quintal do Papa, os valdenses. Exatamente, os valdenses. E a posição deles era muito proeminente por causa do perigo geográfico. Eles ficavam na região do Piemonte. Que é aquela área montanhosa na divisa da Itália com a França, né? Isso, muito perto do centro do poder papal. Então, quando a tirania de Roma ficou insuportável, exigindo submissão sob pena de fogueira, eles tomaram uma decisão radical, a separação total. Eles foram para os Alpes? Alguns fugiram para outros países, mas a grande maioria recuou para os vales mais afastados e para as fortalezas de pedra dos Alpes. Imagina os Alpes como um verdadeiro santuário de majestosa grandeza. Uma fortaleza natural impenetrável que o próprio Deus construiu, onde um exército de cavalaria não conseguia nem manobrar. Mas, lendo o texto, a gente percebe que a geografia fez mais do que só proteger os corpos deles. Como é que esse ambiente extremo moldou a teologia daquele povo? Essa é uma das conexões mais lindas que o espírito de profecia faz. A geografia virou o currículo diário deles, sabe? Para as famílias exiladas, as montanhas eram um emblema visível da justiça imutável de Jeová. Que incrível! Pensa na rotina. Eles acordavam, olhavam para aqueles picos de granito gigantescos e ensinavam aos filhos uma lição visual. Eles diziam algo tipo, estão vendo essas montanhas? O Deus que servimos não muda. Assim como nenhum exército pode arrancar esses Alpes do lugar, nenhum poder humano, nem mesmo o Papa em Roma, pode anular a lei de Deus. E isso incluía o sábado bíblico que eles guardavam com muito zelo. A rocha física apontava para a rocha espiritual. Eles olhavam para a pedra e viam a eternidade da lei. E cantavam louvores lá do alto, e a acústica dos vales ecoava a adoração. Roma não conseguia silenciar aquilo. Mas, pensando a longo prazo, uma fortaleza vira um túmulo se você não tem um plano para o futuro, né? Como eles garantiram que a verdade não morresse com eles ali na montanha? A resposta estava na educação. Uma estrutura educacional extremamente intencional e muito rigorosa. Eles sabiam que a sobrevivência da verdade dependia da próxima geração. A inspiração descreve o esforço monumental
que era preservar as escrituras. E aqui, olha, aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque hoje, quando a gente fala de estudar a Bíblia, a mente logo imagina uma mesa confortável, um abajur, um café. A realidade deles arrepia a alma. Como é aquela logística de copiar a Bíblia naquelas condições? Era paciência sobre-humana. Imagina jovens e adultos dentro de cavernas profundas e úmidas na terra. No escuro, praticamente. Sim, era o único lugar onde a luz da tocha não ia denunciar a posição deles para os caçadores de hereges. E ali, com um frio cortante, eles copiavam a Bíblia à mão, letra por letra, pergaminho por pergaminho. Que sacrifício. Muito. E a mensagem inspirada revela que, enquanto eles faziam esse trabalho exaustivo, anjos celestiais ficavam ao redor, protegendo e fortalecendo esses obreiros. Eles estavam forjando as armas do grande conflito. E como os manuscritos eram raros e podiam ser queimados a qualquer hora, eles usavam o disco rígido mais seguro que tinham. A própria mente. Exato, a memória. Decorar a Bíblia. E não é tipo decorar um versículo para postar no status da rede social. A gente está falando de evangelhos inteiros. O Evangelho de Mateus, de João, muitas epístolas, a educação gravava o texto sagrado a fogo na mente deles. E a inspiração diz que os pais não poupavam os filhos da realidade dura. Não tinha mimo, né? Nenhum. As crianças aprendiam a suportar o frio, a comer pouco, a entender que a vida deles era sacrifício puro. O conforto era inimigo da sobrevivência ali. O que me leva a um ponto do texto que me deixou, confesso, bem confuso. É um paradoxo gigantesco. A Pena Inspirada diz que eles treinavam os filhos para o isolamento, para a vida dura. Mas, ao mesmo tempo, escolhiam alguns desses jovens e mandavam para as universidades lá na França e na Itália. Pois é, parece contraditório, né? Muito. Porque essas cidades eram um epicentro do poder papal. Parece uma péssima decisão de um pai. Você blinda o jovem na montanha e depois joga ele de paraquedas no meio das heresias de Roma. Por que correr um risco tão colossal? À primeira vista soa como loucura, mas mostra a genialidade da fé valdense. A fé deles não foi feita para ficar numa bolha. Se a verdade ficasse só nos Alpes, não ia iluminar o mundo. A mensagem inspirada mostra que a preparação desses jovens era quase militar. Entendi. Eles já iam preparados. Sim, antes de descer a montanha, eles aprendiam a encarar a morte de frente. O martírio era uma expectativa real, não uma teoria. E mais, eles aprendiam o domínio absoluto da própria língua. A sabedoria do silêncio. Perfeito, o silêncio. Um jovem valdense lá em Paris sabia que uma palavra solta numa taverna não ia custar só a vida dele. Ia custar a vida da família inteira nos Alpes. Exato. Uma expedição militar subiria a montanha e massacraria todo mundo. A pressão psicológica devia ser uma coisa indescritível em cima desses meninos. Eles tinham que ser alunos perfeitos, não levantar suspeitas, e esconder um universo espiritual gigante dentro deles. Eles estavam cercados de tentações e espiões. Mas como a mente deles estava tão saturada com a palavra de Deus, os enganos da universidade não tinham espaço para criar raiz. A educação blindou a mente deles no meio da apostasia. É fascinante pensar nesses jovens como agentes secretos espirituais, né? Infiltrados. A inspiração conta que eles não tinham confidentes nessas escolas. Ninguém sabia quem eles eram. E essa tática leva a gente para a estratégia mais brilhante deles. Os missionários disfarçados de mercadores. Como era essa espionagem celestial? Olha, foi uma das estratégias de evangelismo mais arriscadas e criativas. Os ministros sabiam que se chegassem pregando, iam para a fogueira em horas. Então, eles viraram vendedores ambulantes. Um passaporte livre, né? Isso. Eles vendiam sedas, joias, tecidos exóticos, coisas que permitiam acesso livre tanto a um castelo de um nobre quanto a choupana de um camponês. E todo mundo recebia eles super bem. E o detalhe logístico que a inspiração conta é de cair o queixo. Eles costuravam os manuscritos da Bíblia, aqueles que eles copiavam nas cavernas, no forro da roupa. Imagina a cena. O cara abre o baú, mostra a seda, e enquanto conversa ele está lendo a alma da pessoa. Exatamente isso. Quando ele via um coração oprimido, ele olhava em volta, abria a costura da roupa e mostrava o tesouro dele. E o impacto disso?
A gente só entende se lembrar do abismo teológico daquela época. O espírito de profecia detalha que Roma construiu uma teologia de terror. As pessoas aprendiam que Deus era um juiz vingativo e cruel. E que o sacrifício de Cristo não era suficiente. Pois é, o próprio pecador achava que tinha que pagar com dor física. As pessoas dormiam no chão de pedra, jejuavam, se açoitavam até sangrar, faziam peregrinações de joelhos, tentando comprar a paz com o sofrimento. E a culpa nunca passava. Eles viviam aterrorizados. O Salvador que disse, "Vinde a mim os cansados", era pintado como alguém tão irado que eles achavam que precisavam rezar para os santos para Jesus não destruir eles. Exato. O medo era a ferramenta de controle. Aí entra o humilde mercador valdense. A inspiração descreve eles lendo João 3,16. Sabe, Deus amou o mundo de tal maneira. E lendo que só o sangue de Cristo purifica do pecado. O alívio devia ser imenso. As pessoas choravam. Elas falavam, quer dizer que eu não preciso mais me açoitar? Jesus me aceita do jeito que eu tô? A Pena Inspirada cita a frase que ecoava naquelas casas. Cristo é meu sacerdote, seu sangue é meu sacrifício, seu altar é meu confessionário. Eles achavam que o mercador era um anjo. O peso do mundo saindo das costas. E o legal é que quando a pessoa entende a graça, o medo da morte evapora. Se a salvação está na cruz, a ameaça do inquisidor perde o efeito. Só que, claro, quando a luz entra, as trevas reagem. Roma percebeu esse vazamento, né? Como foi a reação oficial quando eles descobriram? Foi uma brutalidade feita para obliterar os valdenses da face da terra. O Papa percebeu que aquele povo era o maior testemunho contra a apostasia de Roma. E aí o Papa emitiu uma bula. Uma bula papal. Isso. E na época, uma bula era a lei suprema do mundo civilizado. E o que a mensagem inspirada relata sobre esse documento é perturbador. A bula não acusava eles de roubo ou assassinato. Até os inimigos diziam que eles eram pacíficos. O crime era ter uma aparência de piedade que seduzia os católicos. E qual era a ordem? A bula ordenava que aquela seita maligna fosse esmagada como serpentes venenosas. Que quem matasse um valdense estava absolvido de todos os pecados. Imagina, matar uma família inteira garantia o céu para o assassino. É um mal institucionalizado, usando o nome de Deus. E eles podiam roubar as terras também, né? Sim, anulava contratos, confiscava propriedades, proibia qualquer pessoa de dar um copo d'água para eles. O espírito de profecia é muito incisivo sobre a raiz espiritual disso. Afirma que aquele documento revelava o verdadeiro autor. Que não era Cristo. De jeito nenhum. O texto fala que era o bramido do dragão ecoando pelos decretos papais. Era o mesmo espírito imundo que usou Nero para jogar os cristãos para os leões. A fúria era demoníaca. E o cenário que veio depois foi de puro horror. A inspiração narra os exércitos subindo as montanhas, queimando lares, caçando idosos e crianças como animais. E cada vez com mais crueldade, aplicando torturas inimagináveis só porque eles não se ajoelhavam para o Papa. Mas é aqui que está o grande triunfo espiritual. Eles foram massacrados, passaram fome, frio, foram jogados nos vales de gelo. Mas a mensagem inspirada ressalta que eles não retrocederam. Não apagaram a chama. Não. O sangue derramado não apagou a luz, funcionou como fertilizante. O sangue valdense regou a semente que aqueles mercadores plantaram. Séculos antes de se falar em Martinho Lutero, eles já estavam preparando o solo da Europa para a reforma protestante. Então, o que tudo isso significa para nós hoje? A gente analisou séculos de perseguição e tortura, mas o desafio contemporâneo não é um carrasco com uma tocha querendo queimar nossas Bíblias. É verdade. É bem diferente hoje. O perigo atual é infinitamente mais sutil e letal. É a apatia, sabe? É aquele conforto anestesiante. A gente deixa a Bíblia fechada na estante enquanto gasta horas rolando tela de celular. A gente tem a verdade a um clique, mas não no coração. É uma ironia triste da nossa época. Muito. A disposição de um valdense de congelar numa caverna para copiar um capítulo de Mateus deveria ser um alarme na nossa consciência. A gente precisa se perguntar, se amanhã todas as Bíblias fossem confiscadas, quanta luz a gente teria na memória para iluminar os outros? Nossa, essa é a pergunta que fica, né? E para amarrar tudo que a inspiração ensinou, eu gosto de visualizar uma imagem muito forte.
Imagina a palavra de Deus como a semente viva de uma árvore gigantesca. Certo. E a história tentou despejar uma camada de concreto super espessa e inquebrável por cima dessa semente. Esse concreto é a supremacia papal, a Inquisição, os decretos de extermínio. Olhando de cima, parece que o concreto venceu, que a semente foi esmagada. Mas não foi. Não foi. Lá no escuro, debaixo da terra, essa sementinha está sendo regada por águas subterrâneas. Águas que são as orações, as lágrimas, o sangue daqueles que não cederam. E com esse sacrifício silencioso, a semente vai inchando. A vida dentro dela começa a fazer uma pressão silenciosa, mas imbatível. E com o tempo ela racha o concreto colossal. Uau! A vida rompe tudo. Racha de baixo para cima, até que o broto alcance a luz do sol. A lição do espírito de profecia é que a verdade divina não precisa de espadas. Ela só precisa ser plantada e amada no coração, porque a vida que pulsa nela despedaça qualquer império. Que maravilha! Que o eco silencioso dessa semente desperte as nossas mentes e crie raízes nas nossas atitudes, né? Que a fé imutável, forte como a rocha daquelas montanhas, seja a nossa escolha diária. A paz de Cristo repouse sobre quem nos ouve.